é o seguinte, o que nós vamos falar aqui hoje? Sobre a Lei 14.973 de 2024, artigo 6º ao 8º da lei, vai tratar da atualização dos bens imóveis, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Esse tema de hoje é um tema pelo qual eu analiso muitas informações, analiso a lei, analiso a instrução normativa e assim, né, tem algumas críticas em relação a tudo isso e também analiso até vídeos que circulam no YouTube de pessoas muito importantes que servem até de inspiração para o meu trabalho aqui. Um dos vídeos que eu analisei é o do Primo Rico. O Primo Rico é, vamos dizer assim, um youtuber bem famoso em relação à parte de finanças e ele também comentou a respeito desse vídeo, ele fez um vídeo lá exemplificando se vale a pena ou não vale a pena. Porém, o Primo Rico, né, você sabe que ele não tem todo o conhecimento assim da vida prática de um contador, né? Por isso que você, contador, faz a diferença. Você, contador, consegue identificar situações em que o Primo Rico às vezes não consegue identificar. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a situação que um contador bem instruído consegue identificar que o Primo Rico, que é o cara das finanças, ele não percebeu na hora de fazer lá a explanação dele. Eu vou pedir de antemão aqui que esse conteúdo é totalmente gratuito e peço para você, em forma de retribuição a esse conteúdo gratuito, deixa um like, compartilhe o vídeo com aquele amigo que precisa assistir isso. Eu não estou criticando o Primo Rico aqui sobre o vídeo dele, não. Ele é uma inspiração para mim. Porém, tem alguns complementos que a gente precisa lembrar. E talvez ele não tenha considerado alguns detalhes da operação que fazem muita, mas muita diferença. Não fazem pouca diferença não, mas fazem muita diferença. Beleza? Então vem comigo que hoje o bicho pega. Se você observar na Lei 14.973 de 2024, lá no artigo 6º, você vai observar ali da atualização de bens, a pessoa física residente no país poderá optar pela atualização dos bens e pagar uma alíquota definitiva de 4%. E aqui eu faço um destaque de uma palavra. Sabe por quê? Que as palavras têm poder? Na lei, ela tem muito mais poder, tá? Na lei, eu vou te falar, viu? Quando uma palavra está na lei, tem que ser cumprida. E, às vezes, algumas palavras passam batido. Então, é importante lembrar aqui, ó, que tem uma palavrinha aqui, alíquota definitiva. O que é alíquota definitiva? A alíquota, uma vez que você recolhe, é definitivo, você não consegue mais, né, realizar compensações desse negócio aí, entendeu? Então é uma alíquota definitiva de cálculo sobre ganho de capital, de 4%, certo? Alguns de vocês já sabem desse ponto da lei, mas não custa lembrar. Quando eu falo que é definitivo, muitas vezes você faz a opção pela DABIN de atualizar o valor dos bens. O que é a DABIN, né? Até coloquei aqui, ó, no site da Receita Federal, o lugar onde você vai encontrar. Se você digitar DABIN aí no Google, você vai cair no site da Receita Federal, que é esse formulário aqui para você fazer a opção pela DABIN. Só que assim, se você é uma pessoa leiga no assunto, contrate um contador para avaliar se isso é bom para você ou não. Antes de sair aqui no DABIN e falar, esse daqui vai ser muito bom, tem que aproveitar esse benefício. Então, primeiro ponto, se você é uma pessoa leiga no assunto, contrate um contador para avaliar se precisa ou não, se é bom para você ou não a atualização pela DABIN. A DABIN, então, nada mais é do que a declaração de opção pela atualização de bens imóveis. Então, o objetivo desse encontro aqui é a DABIN, que surgiu por conta da Lei 14.973, que a gente já viu aí, certo? E, por conta disso, nós vamos fazer uma análise técnica aqui, se vale a pena e quando isso vai valer a pena. Certo? Eu vou dizer para você, do fundo do meu coração, que dificilmente vai valer a pena. Mas dificilmente. Mas vai que em um caso vale a pena, aí você tem que avaliar isso e fazer os estudos. Certo? Bom, vamos lá. A lei, então, ela diz que o imposto de renda da pessoa física é 4%, e no artigo 7º ele vai falar aqui que a pessoa jurídica vai pagar o imposto de renda e a CSLL, imposto de renda de 6% e a CSLL de 4% sobre o valor. Nós não vamos abordar hoje aqui, exemplificando, a tributação pela PJ, porque envolve outros aspectos. Talvez a PJ é um dos casos que pode valer mais a pena do que a PF, tá? A PJ, acredito que valha mais uma análise profunda, porque, a princípio, a PJ
pode ser que tenha os benefícios, certo? E já vou explicar por quê. No caso da opção pela tributação aqui, realizada pela lei, a lei dá 90 dias, né, contados da data de publicação dessa lei. Ou seja, nós temos um prazo aí, até meados de dezembro para fazer a opção pela DABIN. Se você não fizer a opção pela DABIN, até a data final lá, vou pegar aqui o prazo e vamos lá. Não vai ter aqui previsto, mas enfim, é dia 16 de dezembro o prazo máximo para a entrega da DABIN. E aí você vai optar ou não pela entrega com atualização dos bens imóveis. Aí é o seguinte, eu trouxe aqui para vocês um cálculo, um exemplo para a gente ilustrar, certo? Olha só essa planilha aqui que a gente vai ilustrar o cálculo da DABIN. O que acontece? Se você observar lá as regras que o Primo Rico já orientou e inclusive explicou, né, o tempo vai fazer muita diferença, porque muitas vezes se você antecipar o imposto agora, os 4%, pagar 4% de forma antecipada, pode ser que lá no futuro, esses 4% que você antecipou, ele seria um valor muito maior daquilo que seria devido lá no futuro. E é isso que você tem que fazer conta. Fazer conta se o imposto pago hoje, lá no futuro, vai valer mais ou menos do que você pagaria se não tivesse a DABIN. Entendeu? Então esse é o cálculo que você tem que pensar em fazer. E vamos exemplificar aqui, né? A data de aquisição do imóvel, eu estou colocando aqui uma situação de aquisição de imóvel com data de 2010. Por que eu coloquei com uma data de 2010? Porque digamos que você comprou um imóvel lá e esse imóvel valorizou de uma forma que você gostaria de pensar em atualizar, certo? Você comprou um terreno ou uma casa e ele valorizou muito. E aí você está pensando de repente em atualizar isso daí. E aí, veja, a data de aquisição desse imóvel, 10/10/2010. Quanto maior a mais antiga a data de aquisição, mais reduções de ganho de capital a pessoa física tem na hora de apurar a tributação sobre o ganho de capital. E aí nós temos o valor de mercado, que é correspondente a R$2 milhões. Bom, R$2 milhões, que é o valor de mercado desse bem, desse imóvel, sendo que o custo de aquisição que ele tem declarado no imposto de renda é de R$200 mil. Se ele vender isso hoje, quanto que ele pagaria de imposto do valor da venda desses R$2 milhões? É isso que você tem que ter uma ideia. Só que assim, a lei tem algumas pegadinhas, algumas armadilhas, que eu já vou falar do trecho das armadilhas da lei. O valor de mercado de R$2 milhões. Se você vender, você vai ter que pagar uma corretagem. Geralmente você paga uma corretagem lá de em torno de 5%, 6%. Eu coloquei aqui 6% sobre o valor de R$2 milhões. E aí, mas a valorização que a Receita Federal está falando é a diferença entre o custo de aquisição, então somente o valor de mercado, o valor que você está avaliando, que no caso seria 2 milhões menos os 200 mil de custo de aquisição, que seria apenas o 1 milhão e 800. Apenas não, né? O valor de 1 milhão e 800 de valorização. O IR antecipado, que a Receita Federal quer recolher de forma antecipada, o governo quer recolher de forma antecipada, é 4% sobre essa diferença. 4% sobre essa diferença, que eu já mostrei na lei. 4% sobre 1 milhão e 800 vai dar R$72 mil. R$72 mil é o valor correspondente aos 4% do 1 milhão e 800, que é o valor da valorização. É isso daqui que você declararia na DABIN, geraria lá no formulário da DABIN e geraria um DARF para pagar de 4% sobre esse valor da valorização. O que acontece? Qual que é a dica que eu vou dar para você, contador, para você que está fazendo isso aí? Você vai pegar esse caso aqui e vai colocar lá no GCAP. O GCAP é o programinha da Receita Federal de ganho de capital. Lá no GCAP, você vai fazer o seguinte, ó, vou abrir ele aqui com você, você vai colocar lá, vai simular essa operação. Coloquei o imóvel, XYZ, aquisição, coloquei 10/10/2010, o custo de aquisição dos R$200 mil. Eu selecionei aqui a opção que houve um imóvel alienado, edificação, ampliação, reforma. Nesse caso eu coloquei que não. Os adquirentes aqui colocariam, mas não precisa para fazer a simulação. A operação de venda, porque você está simulando uma venda lá no futuro, quanto que você pagaria de imposto. E aí não tem como você pegar e fazer a apuração, considerando todos os benefícios de redução daqui 15 anos. Você tem que fazer o seguinte, você tem que simular hoje, não tem o programa da Receita Federal do futuro. Então, o que acontece aqui, ó?
todo ano a Receita Federal disponibiliza o GCAP, né? O GCAP 2024, aí no ano que vem vai ter um programa novo que é o GCAP 2025, 2026 vai ser, cada ano que passar vai ser um novo programa. Então lembre-se disso, certo? Aí, veja, vamos considerar uma venda feita nessa data, 3/10/2024. Essa é a data da venda. Eu vou deixar aqui 10/10/2024 porque já estava lá na planilha. Vou colocar 3/10, vamos fazer isso daqui certinho, 2024, que é a data atual, certo? R$2 milhões, eu coloquei aqui o custo da corretagem, que é o 6%. Isso eu acho importante também colocar, porque o custo da corretagem, ele diminui do valor da operação, ele diminui o ganho de capital, certo? Isso aqui faz toda a diferença também na hora de considerar. As perguntas aqui que ele faz é o seguinte: o imóvel objeto dessa alienação é residencial? Eu coloquei que sim. Se eu colocasse que não, ele já tiraria o benefício aqui para apurar o GCAP. Se ele colocar que sim, beleza, eu coloco aqui, só que eu vou colocar o seguinte, ó: não adquiri outro imóvel em 180 dias, que não vai aproveitar o benefício, ou já utilizei esse benefício em período anterior a 5 anos. Que são situações que faz com que você não isente o imposto de renda sobre essa operação. E você não tem bola de cristal para ver o que vai acontecer daqui 15 anos, certo? Então, isso aqui é um outro ponto de atenção também. Você não consegue adivinhar se o cliente vai conseguir aproveitar esses benefícios daqui a 15 anos. Pode ser que daqui a 15 anos ele consiga aproveitar esse benefício aqui de imóvel residencial, que ele não aproveitou nos últimos 5 anos, e ele ficaria isento. Mas aí, se ele já recolheu lá os 4%, perdeu. Aí é definitivo, aquilo lá você não consegue mais recuperar. O governo bocanhou um pedaço de uma coisa que você agora não pode mais pedir de volta. Esse é o grande BO, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar que não tem benefício, considerando que não tem benefício mesmo. Aí, vou chegar na apuração. Na apuração do GCAP, nós vamos fazer o seguinte, ó. Ele começa aqui com o valor de alienação de 2 milhões, o custo de corretagem 120 mil, o valor líquido da alienação cai para 1.880.000. O custo de aquisição 200, sobrou um ganho de capital de 1.680.000. O que acontece? Quanto mais antigo o imóvel for, mais reduções ele tem. Então, cada lei aqui que vocês vão ver, ó, a Lei 11.196 de 2005, vai gerar uma redução de 44%. E depois vai ter um resultado após essa redução. E olha só o que acontece. O resultado após essa redução, de 1.680.000, ele cai para um ganho de capital após a redução de 930.834,78. É um ganho de capital já reduzido com o benefício dessas leis todas aqui. E aí, o ganho de capital, ele seria o quê? 930.000, e a alíquota aplicável aqui seria de 15%, porque até 5 milhões é de 15%. Passou de 5 milhões, a alíquota vai majorando, vai 17,5% sobre o que exceder a 5 milhões. E aí você vai ter ali um imposto devido, nesse caso aqui, de R$139 mil, certo? R$139 mil é o imposto que eu pagaria sobre essa operação se ela fosse realizada hoje, uma venda realizada hoje, certo? Eu vou pegar esses R$139 mil aqui e vou colocar lá na minha planilha, aqui ó, vou colocar ela aqui ó, IR de GCAP gerado hoje, 139.625,21, tá vendo aí? Coloquei. Se eu fizer uma conta seguinte pergunta, né? Quanto representa esses 139.625 do ganho que eu tive, ou do ganho que eu tenho? Nesse caso aí, esse ganho, esse IR seria dividido então pelo ganho de capital, e eu coloquei aqui menos a corretagem, né? Quanto que representa esse IR efetivo sobre o ganho, já considerando o valor líquido da corretagem? Daria 8,31% sobre o valor do ganho líquido da corretagem. 8,31% é o imposto que eu pagaria que eu pago hoje. Se eu fosse pagar hoje, vender hoje esse imóvel que eu adquiri em 2010 por 2 milhões, eu pagaria o imposto com reduções de ganho de capital correspondente a 8,31% do imposto. Então, a correção que eu faço lá no vídeo do Primo Rico, que é uma correçãozinha, não é uma correção, né? Não vou dizer uma correção, é um complemento, né, às ideias que ele colocou, e por isso que o contador, né, já tem essa visão, o contador sabe apurar um ganho de capital. Vocês aí, quantos ganhos de capital você já apurou na sua vida?
GCAP? Então imagino que você já deve ter apurado vários. Então o Primo Rico, ele fez a comparação de 15% da alíquota, direta assim, sabe? Aplicou a alíquota de 15% direto. Só que, na verdade, não é 15% direto sobre o ganho. Não é 15% sobre 1.800.000 que ele fez a simulação lá. Na verdade, é a aplicação. Você tem que considerar que no futuro isso vai ter uma redução de ganho de capital, certo? Ou que no presente momento também tem uma redução de ganho de capital. E isso deve ser levado em consideração. Você imagina, vamos lá. Você imagina se esse imóvel aqui fosse adquirido, eu vou fazer uma mudança aqui bem rápida no GCAP, vou colocar que esse imóvel foi adquirido em 1/1 de 2000 e... Não, vou colocar 2000 não, vou colocar 1990, certo? Vou colocar 1990. E vou lá no cálculo do GCAP, na apuração, ó. Vamos ver qual que foi o ganho de capital aqui, ó. O ganho de capital após as reduções, todas essas reduções, deu 372 mil de ganho. Após todas as reduções e benefícios que eu tinha. E o cálculo do imposto deu 15% sobre 372 mil reais, que deu 55 mil. 55 mil. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar e recolher o IR do GCAP, o IR com base na DAB. Gente, se você teve a ideia de recolher 72 mil reais, que é 4% sobre a valorização, você já perdeu dinheiro. Você já perdeu dinheiro nessa operação. Porque você vai recolher antecipado 72, sendo que se você apurasse o GCAP hoje, do imóvel de 1990, daria menos do que esses 4%, daria 3,33%, entendeu? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não existe almoço grátis na Receita Federal. Se você chegar na Receita Federal e perguntar, Receita Federal, tem almoço grátis aí? Você pode ter certeza que não tem almoço grátis na Receita Federal. Esse negócio de almoço grátis, você desconfia. Almoço grátis é difícil, né? Só na casa dos parentes, no domingo. Aí você vai ser um almoço grátis. E olhe lá. E às vezes você tem que dar você que tem que dar o almoço grátis para a família. Né? Então não existe almoço grátis, não. Mas voltando aqui à nossa comparação. Gabriel, eu entendi essa questão aí. Vamos voltar para o imóvel adquirido em 2010, não em 1990. E vamos considerar que o IR do GCAP, 139 mil reais gerado hoje. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses 72 mil que você vai recolher de forma antecipada, você vai dar para o governo de forma antecipada. Então você vai tirar das suas finanças, você vai tirar das suas aplicações financeiras para entregar para o governo, para antecipar um imposto que vai ser devido daqui a 15 anos. Porque, eu vou falar porque a lei tem uma pegadinha, a pegadinha da lei é a seguinte, se você for aqui no artigo 8º, ele vai falar o seguinte, no caso de alienação ou baixa de bens imóveis sujeitos à atualização de que trata o artigo 6º e 7º, antes de decorrido 15 anos após a atualização, o valor do ganho de capital deverá ser calculado considerando a seguinte fórmula. E aí ele fala, o GK, que é o valor da alienação, menos o CAA, mais o DTA vezes o percentual. Mas o que é esse DTA vezes o percentual? O GK é o valor do ganho de capital, o CAA é o custo do imóvel antes da atualização e o DTA é o diferencial do custo tributado a título de atualização, certo? É o diferencial entre o custo tributado a título de atualização. O que a gente valorizou? 1.800.000 naquele exemplo. Qual foi o custo do imóvel antes da atualização naquele exemplo que eu dei? 200 mil reais. Só que aí eu tenho que considerar um percentual proporcional ao tempo decorrido da atualização até a venda, conforme o parágrafo único desse artigo. E aí é o seguinte, os percentuais aqui proporcionais ao tempo decorrido da atualização até a venda são: se você vender o imóvel antes de 36 meses, você vai ter que pagar, vai ter 0% de fator de redução, ou seja, você vai pagar um imposto de 15% sobre o ganho de capital, sobre a diferença do valor antes da atualização e o valor do custo a título de atualização, que é 1.800.000. Vai aplicar essa formulinha aqui do GCAP. Vai aplicar 15% sobre 1.800. Vamos ver aqui como é que funciona? Então assim, digamos que eu vou vender esse imóvel em 10 meses.
Ou vamos colocar o ano de 2025. Eu vou vender em 2025. Então eu vou colocar 12 meses. 12 meses. Eu tenho uma fórmula aqui para aplicar aqueles fatores de redução. Se eu colocar aqui 12 meses aqui é o único campo que eu posso alterar ali, né? 12 meses, ele deu 0% de percentual aplicável. O ganho de capital nada mais é do que aquela formulinha da lei, que seria o quê? Seria o C4, que é o valor de mercado, menos o custo de aquisição, que é os 200, mais o C6, que é a valorização, vezes o percentual, que é o percentual do tempo ali decorrido, com base na quantidade de meses que você está vendendo o imóvel. Então, digamos que você não aguentou muito tempo, você fez a DABIN, mas passou 12 meses, você já quis vender o imóvel. Então, você vai aplicar essa fórmula aqui, essa fórmula lá da lei, para recolher o imposto complementar. Aí que está uma grande discussão também, que é um ponto que a lei não esclarece e a Receita Federal tampouco esclareceu. E até então, com todo respeito às autoridades da Receita Federal, eu não vi ninguém falando a respeito disso, para deixar claro a respeito disso, porque nós somos operadores do negócio e eu não tenho como adivinhar no futuro como que a Receita Federal vai fazer os cálculos. Entendeu? A gente tem que ter mais segurança jurídica daquilo que a Receita Federal vai fazer. E ela não. E assim, vamos lá. Vou interpretar literalmente o que diz a lei. Se eu interpretar a lei literal, que é o seguinte: o imposto de renda complementar seria de 15% a 22,5%, se for até 15%, se for até 5 milhões. 5 milhões para cima vai aumentando as alíquotas, né? No caso aqui. Só que nosso caso deu 1.800.000 de ganho, de ganho de capital pela venda. Então seria o quê? Seria 15% sobre esse 1.800.000. E aí, 15% sobre esse 1.800.000 vai dar 270 mil reais. 270 mil reais. Gente, lá na frente eu vou ter que recolher, além de ter recolhido 72 mil, será que eu vou ter que recolher 270 mil reais sobre isso? Um outro ponto que a lei não esclarece é o seguinte: a pessoa física, ela vai poder aproveitar as reduções quando for gerar o GCAP com um percentual de tempo decorrido da atualização até a venda? O GCAP atualmente, ele não está atualizado para isso. O GCAP não tem essa atualização, o programa do GCAP, ele não tem essa informação ainda. Provavelmente a Receita Federal deve disponibilizar, eu acredito que depois, né? Depois que você aderir a fazer a opção pela DABIN ou antes, vamos ver se até dezembro ela disponibiliza, um GCAP atualizado que permite você colocar o percentual de tempo de venda. Se você optou lá pela DABIN, lá no GCAP tem que ter alguma coisa. Por quê? Porque é o seguinte: a partir do momento em que você antecipou 72 mil reais aqui, o imóvel ele é de 2010 na pessoa física. Eu quero aproveitar os benefícios da redução lá em 2025. Só que não deixa claro como que vai ser feito esse procedimento. Porque a lei ela só fala que vai ser calculado a alíquota do imposto sobre o ganho de capital. Mas qual é o ganho de capital que vai ser considerado na pessoa física? O ganho de capital com as reduções ou sem reduções? Então existe uma insegurança jurídica aí por parte dos contribuintes. Como é que eles vão optar por uma coisa que não sabe se lá na frente vai ter que calcular 15% sobre o ganho seco? O ganho seco é sem reduções, certo? Isso é um ponto de atenção, certo? Gabriel, mas eu vi aqui uma orientação oficial da Receita Federal que lá na frente os impostos vai ser calculado sobre o ganho de capital já com as reduções. Me manda para mim, que eu estou interessado em saber, porque na instrução normativa nós não temos claro isso, certo? Lá na frente como é que vai funcionar, ok? Então, aí vai ser aplicado em função da data? Beleza, só que nós não temos o GCAP aqui com uma bola de cristal. Eu entendo que esse valor aqui não seria aplicável. Eu tenho que aguardar um imposto de renda com as reduções sobre 1.800.000. Que seria o quê? Que seria sobre esses 139 mil aqui. Seria esse 139, ok? É o que faz mais sentido. Beleza, vou recolher os 139, mas o GCAP já tem que prever isso, já tem que atualizar, já tem que trazer essas coisas para poder eu vender amanhã, eu já faço a apuração do GCAP com base nessas reduções, mas eu não tenho isso ainda, ok? Digamos que seja o 139, que é o que faz mais sentido.
que é o que faz mais sentido. Ainda que seja o 139, não existe uma previsão de que eu posso pegar e abater o 72 do 139. Não fala que eu possa abater. A princípio, o 72 vai ser um recolhimento, o 139 vai ser outro. Ou seja, no total vai recolher 139 mais 72, 211. Rapaz, ficou caro esse negócio, ao invés de o que era para ter ficado só 139, ficou 211. Ficou mais caro ainda. Não faz muito sentido para mim. O que faz sentido é deduzir os 72, certo? Só que você vai observar nas normas onde está previsto que vai ser possível deduzir os 72, certo? Esse é um ponto também, ok? Então, deixo claro aí esse ponto também. Beleza, tá. Artigo 7º ali da N 2222 fala lá do pagamento, né? A opção será formalizada mediante apresentação dia 16 de dezembro. É que eu me deu branco aqui, o prazo tá aí, né? O prazo tá aí, já falei, já respondi nessa parte. Obrigado aí pela ajuda. É 16 de dezembro. Então, essa valorização vai impactar a cobrança de IPTU? Boa pergunta, né? Nós não temos previsão para isso. Pode ser que o município venha utilizar essas informações, né? Não temos bola de cristal para poder identificar isso. Mas voltando aqui ao meu cenário, tá? O que você vai fazer nesse caso? Ah, Gabriel, eu vou simular se vale a pena recolher os 4% no tempo. Gente, se você pegar esses 72 mil reais aqui e digamos que você vai vender esse imóvel lá depois de 180 meses. Aí não vai ter redução e ficou zerado aqui o imposto, certo? Ficou zerado o imposto, ficou só os 72 mil reais. Porque passou de 180 meses, passou de 15 anos, você considera aqueles 4% definitivo. E aí, o que você prefere? Pagar 72 mil hoje ou pagar 139 mil lá daqui a tantos anos? Essa é a pergunta que eu te faço. O que você prefere? Mas aí é o seguinte, qual que é a diferença de 72 para 139? Deu uma diferença de 67 mil. Você vai olhar e falar assim, nossa, eu estou economizando 67 mil reais. Que pegadinha, que armadilha. Isso aqui é uma mentira. Por que você está uma mentira? Porque você paga 72 mil hoje para daqui a 15 anos não ter que pagar nada, entendeu? Só que aí é o seguinte, você pegar esses 72 mil, você vai lá numa calculadora de juros compostos, digamos que você vai vir aqui, ó, eu vou pegar essa calculadora desse site aqui, ó, vamos colocar 72 mil reais e uma taxa de juros de 10% ao ano, que é a mesma que o Primo Rico lá usou, inclusive vou utilizar aqui a referência dele, que ele é especialista em finanças. Digamos que eu coloco esses 72 mil na aplicação financeira e ele fica rendendo 10% ao ano, com juros compostos, né? Obviamente, né? Porque 72 mil reais, no outro ano eu vou ter 80, 90, depois eu vou calcular os juros sobre os 80, 90 e assim vai juros sobre os juros. Não é verdade? Não é assim que funciona a aplicação financeira, se eu tivesse que pegar esse dinheiro e aplicar ao longo de tantos anos? Enfim. E quantos meses eu vou colocar aqui? 181 meses. Pronto. Olha lá quanto que vai dar. De 182 mil reais, esses juros na aplicação financeira esse valor de 72 mil lá, daqui a 15 anos, vai ter 303 mil reais. 303 mil reais. E a Receita Federal está falando que vai me dar um desconto de imposto. É mentira. Nesse caso aqui é mentira, entendeu? Não vai dar, entendeu? Não existe isso. Porque não compensa nesse caso. É melhor você deixar o dinheiro na aplicação financeira e deixa ele parado lá, entendeu? E deixa ele rendendo. Daqui a 15 anos, você vai gerar o GCAP lá, talvez nem os 139 você tem que pagar. Você paga até um valor menor, por conta das reduções que vai ter daqui para frente, entendeu? Então isso tudo vai influenciar, ok? Bom, Gabriel, mas será que não tem nenhum caso que vale a pena? É simples, você tem que pegar, vamos voltar aqui a planilha, você vai fazer a sua planilha aí, certo? Você vai colocar ali situação, digamos que vai simular no GCAP quanto que vai dar o imposto, digamos que você vai simular no GCAP uma venda de 50 milhões de venda, porque é um imóvel caríssimo, que a alíquota é 22,5%, de repente você tem que fazer uma comparação, né? Porque você comprou um imóvel por 1 milhão, você vai vender por 50 milhões, é uma diferença muito grande. Aí vale a pena você entender melhor a estrutura desse negócio, certo? Porque a alíquota nesse caso seria até de 22,5%. Aí você vai melhor pagar 4 mesmo, entendeu?
Então, é importante você fazer essa simulação para ver o que vai dar de imposto. Então, o que eu digo para você? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer sempre a viabilidade do negócio. É viável fazer a DABIN? Pelo amor de Deus, não me faça a DABIN antes de fazer essas contas. Pelo amor de Deus, não faça a DABIN. Eu vou optar porque eu vou pagar 4%. Tem gente que é assim, nossa, tá chegando o dia 16 de dezembro, eu nem sei nada da DABIN, não estudei nada, né, da DABIN. Aí foi lá e não estudou nada, eu vou aplicar isso daqui porque é benefício, né? Tem que aplicar. Você não quer fazer isso para... Aí oferece para todos os clientes lá e pronto. E faz a DABIN sem saber, sem conhecer o negócio. Então complica. Gabriel, nunca vai valer a pena? Nunca diga nunca. Pode ser, como eu disse para vocês, que nesses casos aqui não vale a pena. Especialmente na pessoa física, na pessoa física, gente, dificilmente vai valer a pena. Na pessoa jurídica, pode ser que valha a pena, mas a pessoa jurídica vai ter que fazer essa projeção com base no imposto que ela vai dever daqui a tantos anos, certo? E detalhe, Gabriel, mas se eu vender digamos que eu venda com um tempo menor, digamos que daqui a 120 meses, 10 anos, eu venda. Eu vou colocar aqui 120 meses. 120 meses dá um percentual de 76%. Vou lá na lei, só para mostrar para vocês, que fica aqui na lei, até 120 meses, 56% de percentual, caso a alienação ocorra até 120 meses. Então, o que acontece? O sistema da Receita Federal vai calcular um GCAP proporcional e vai utilizar esse fator de 56% do tempo decorrido até a data da venda. Ou seja, se você vender antes dos 15 anos, você vai ter que pagar um imposto de forma proporcional. Como é que é esse imposto de forma proporcional? Seria calculado, por exemplo, aquela formulinha que está na lei, que nesse exemplo aqui deu R$792 mil, certo? E vai ter um imposto aqui, no caso, sem redução de ganho de capital, daria R$118.800. Eu acredito que a Receita Federal tem que se adaptar a isso e aplicar as reduções na pessoa física. Na pessoa jurídica, não tem esse negócio de redução. Na pessoa jurídica, aí como não tem as reduções, aí ao estudo, esse ponto deve ser levado em consideração. Porque eu estou falando lá do lucro presumido, do lucro real, da vida que vai vender o imobilizado, né, que deve ser levado em consideração, certo? Aí vale a pena você pegar e considerar e fazer a comparação. Lembrando que tem um outro detalhe na pessoa jurídica. Como é que é calculado o ganho de capital de um imóvel na pessoa jurídica? O ganho de capital é calculado sobre o valor da alienação menos o valor do valor contábil. O valor contábil é o custo de aquisição menos as depreciações. Então, se houver edificação no imóvel, você tem ali as depreciações. Mas Gabriel, se for um terreno? Um terreno não tem depreciação, mas se for edificação, tem depreciação. E aí o valor do custo de aquisição vai só diminuindo ao longo do tempo. Então você tem que considerar isso para os próximos anos, porque aumenta o valor do ganho de capital, ok? Eu não fiz aqui a conta da pessoa jurídica, né? Mas tem a possibilidade também de ser feito pela pessoa jurídica. A pessoa jurídica é que talvez pode gerar um pouco mais de benefício, mas também é aquele negócio. O que eu vou ter que comparar? Na pessoa jurídica eu vou recolher o imposto de renda lá, vou pegar aqui o imposto de renda de IRPJ, né, de 6% e a CSLL de 4%. É isso que eu vou pagar. Total de 10 antecipado. Aí esses 10 antecipado, na aplicação financeira e guardado esse dinheiro para os próximos 15 anos vai valer a pena? Aí você vai fazer a comparação das contas. E outro ponto que também muita gente levantou essa lebre aí, que é o seguinte, o outro ponto é insegurança jurídica. Será que daqui a 15 anos a Receita Federal não vai mudar nada das regras em relação ao ganho de capital? Porque você recolhe um valor, você dá um cheque em branco para a Receita Federal, para daqui 15 anos ela aplicar essa lei aí. Daqui 15 anos eles vêm e mudam a legislação, pronto. Aí nós ficamos a ver navios também. Então tem que levar isso em conta. Mas, obviamente, que existe no direito algo chamado direito adquirido. Uma vez que você aplicou a regra e tem o direito adquirido, no momento que você aplicou, pronto, não tem mais o que se discutir em relação a isso, né? É direito adquirido. Aí vai para a justiça, se for o caso, né? Se a Receita Federal extrapolar os limites da lei, né? Extrapolar os limites da lei. Então, esse é um ponto. E aí, né, em relação à DABIN, basicamente é isso. O estudo que você tem que fazer é o estudo para ver se esse dinheiro aplicado
ele renderia muito mais do que o imposto que você pagaria no futuro. Certo? Isso é um ponto que você tem que fazer o levantamento. E olha que eu considerei aqui uma venda na pessoa física, né? Até considerei uma venda na pessoa física de 2010. Não é um imóvel tão antigo, né, gente? Não é um imóvel tão antigo. Mas, por ser de 2010, né, já tem alguns fatores de redução que ajudaria muito, né? Ajudaria muito. Então, a minha sugestão, primeiramente, verificar se isso vale a pena para o seu cliente. Gabriel, para fazer esse estudo, você acha que eu devo cobrar do meu cliente para fazer esse estudo? Com certeza. Vai ter que simular no GCAP, você vai ter que avaliar a questão também disso numa aplicação financeira, né, com juros compostos. Você vai ver quanto que renderia esse recurso lá e comparar para ver se vale a pena, vale ou não vale a pena. E apontar todos os riscos que você tem aí da operação, certo? E aí, você vai cobrar pela avaliação? Sim. Então eu recomendo você cobrar. Olha, o cliente quer saber se vale a pena fazer a DABIN. Então eu trabalho da seguinte forma, olha, eu vou cobrar um valor fixo para avaliar se vale ou não vale a pena, certo? Eu vou cobrar uma taxa horária aqui de tantos reais para ver se vale ou não vale a pena, e cada taxa horária tem um valor. A minha tem um valor, a sua tem um valor, cada um de nós aqui tem um valor da taxa horária. Por quê? Porque o tempo de cada um de nós é precioso. A taxa horária do primo rico é muito mais cara do que a minha. A minha não é tão cara quanto a dele, mas a minha tem um valor justo pelo meu tempo, pelo que eu acho justo pelo meu tempo. E a mesma coisa você vai fazer aí. Qual é o valor justo do seu tempo para poder simular isso, identificar se vale ou não vale a pena. Aí, veja, um honorário para cobrar para ver se vale ou não vale a pena. Digamos que você vai cobrar lá uma hora de taxa horária ou 2 horas de taxa horária. Cobrou 1 ou 2 horas e aí vai apresentar para o seu cliente os resultados do seu cálculo. E ele vai avaliar se vai fazer ou não vai fazer, certo? E a decisão final é dele. Ah, eu vou fazer mesmo assim, ou não vou fazer porque não vale a pena, entendeu? Ele que vai tomar essa decisão. E você explica para ele quais as vantagens e desvantagens. Ponto. Ok? E aí, vai fazer a DABIN. Aí é um outro honorário. Uma coisa é o estudo, a outra coisa é o valor do serviço para fazer a DABIN. Aí você vai fazer a DABIN, depois você vai colocar no imposto de renda da pessoa física, certo? E provavelmente vai ter que, eventualmente, ter essa documentação para prestar esclarecimento. E lembrando, a DABIN, ela é algo que é muita responsabilidade. Você vai fazer o negócio ali, e você vai declarar para a Receita Federal, vai recolher, vai entrar nos olhos da Receita Federal para ela analisar isso a fundo. Talvez ela peça as documentações para poder comprovar tudo isso, tá? E cuidado, às vezes o imóvel não tem origem lícita do negócio ou a origem do imóvel não é duvidosa. Minha sugestão, se você tem um problema, não tem dúvida, a origem do imóvel é duvidosa, aí eu já falo assim, ó, não faça. Porque se a origem do imóvel é duvidosa, é perigoso. Porque depois você vai ser questionado por outras coisas, entendeu? Então, cuidado. Então, pessoal, muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Em breve nós teremos aí o treinamento para falar da DABIN, muito provavelmente que vai ser interessante para a pessoa jurídica e aí os cálculos envolvendo a pessoa jurídica. Beleza? Um abraço a todos, saudações desde Ribeirão Preto e até a próxima. Fui!